de Sabá, a fama de Salomão veio a Jerusalém para prová-lo com questões difíceis, com grande séquito e com camelos carregados de especiarias, ouro em abundância e pedras preciosas. E foi a Salomão e falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. Salomão lhe respondeu a todas suas questões, e não houve nada que não pudesse esclarecer. Bem-aventurados teus homens, e bem-aventurados estes teus servos que estão sempre diante de ti, e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti, para te colocar no seu trono como rei para o Senhor teu Deus. Porque o teu Deus ama Israel, para estabelecê-lo perpetuamente. Por isso te constituiu rei sobre eles, para fazer justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro, especiarias em grande abundância e pedras preciosas. E nunca houve tais especiarias, quais a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. E também os servos de Irão e os servos de Salomão, que de Ofir tinham trazido ouro, trouxeram madeira de algumes e pedras preciosas. E da madeira de algumes, o rei fez balaústres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e saltérios para os cantores, quais nunca antes se viram na terra de Judá. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e tudo quanto lhe pediu, mais do que ela mesma trouxera ao rei. Assim voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. 2 Crônicas 9, de 7 a 12. Antes de começar, vamos esclarecer alguns pontos. Séquito é um cortejo onde tem por objetivo servir ou honrar alguém. Rainha de Sabá, ela tinha um reino da Etiópia e a distância entre a Etiópia e a Jerusalém são de aproximadamente 4.205 quilômetros. Fazer esse trajeto andando equivale a 780 horas, ou seja, 32 dias. Talento de ouro significa moeda, ou seja, foram entregues 120 moedas de ouro. Observação 2. Segundo pesquisas, um talento variava a depender do local, 26 a 60 quilos de ouro. Observação 3. Pode-se dizer que pela quantidade entregue ao rei Salomão, foram um pouco mais de 3,6 toneladas de ouro. O valor da grama de ouro hoje é de R$ 144,91. Podemos dizer que 1 quilo de ouro equivale a R$ 144.910. Logo, 3,6 toneladas equivale a R$ 521.660.000. Poderia ser esse o valor do presente da rainha africana Sabá ao rei Salomão. O que quero trazer com isso? Primeiro, que a própria Bíblia já traz a informação histórica de que a África era muito rica, diferente do que todos pensam das fotos de pessoas com fome na Etiópia e as crianças magras. Segundo, o que quero é exatamente trazer alguns questionamentos para não fugir dos nossos ideais principais, que já vem lá do nosso post, o que queremos. Se era tão rica, por que hoje se tornou pobre? Não toda a África. Por que escravizaram o povo negro africano? Quem acabou, entre aspas, com a riqueza da África? Não toda a África. O intuito desse breve e humilde texto é desmistificar alguns pontos e tentar trazer à luz para outros. Infelizmente, nossa sociedade haja visto total descaracterização e desconstrução do racismo nos tempos modernos, está esquecendo pontos do passado e replicando informações desconexas e alimentando uma normalização de atos e fatos horríveis na história da humanidade. Conforme busca de arqueólogos alemães, onde encontraram o Palácio da Rainha de Sabá, local onde possivelmente foi guardada a Arca da Aliança e a placa dos 10 mandamentos dado por Deus a Moisés. O palácio foi edificado, voltado para a direção da estrela Sírius, conhecido por ser a mais brilhante do céu. Sírius, que vem do grego Sirius, ardente, é identificado ao sul das Três Marias. Peço desculpa pela pronúncia, não sou muito bom em grego.
Os restos do palácio da rainha de Sabá foi encontrado abaixo de um outro palácio, possivelmente um rei cristão. Foi possível identificar que existia um altar onde tudo indica que estava a Arca da Aliança. Foram encontrados restos de oferendas de vacas e outros animais. Foi identificado também a mística de religião, como o judaísmo, culto à estrela Sírios, deus egípcia Soptet e outros. Nos tempos primórdios, a África era uma civilização oral, ou seja, pouca escrita e mais fala. Principalmente indica estudos na região do Saara e no deserto ao sul. Esse tipo de sociedade tem a fala como meio de preservação de sabedoria dos seus ancestrais, passando de geração a geração. Em geral, a África pertence ao continente muito antigo, que é a América. No período supercontinental, conhecido como Pangeia, onde todos os continentes eram juntos, se você andasse do Brasil até a África em um determinado ponto, essa viagem poderia levar em torno de 1 hora. A separação desses continentes se deu por diversas e lentas movimentações das placas tectônicas. Essa separação ocorreu por volta de 200 a 600 milhões de anos atrás. Devido à natureza e relevo pesado, durante muito tempo a África ficou isolada, com exceção da África do Norte, que era voltada para o Mediterrâneo. A maior parte da costa africana é banhada por 2 oceanos. O Atlântico, que não foi muito frequentado até o século XV, onde posterior a essa época se iniciariam as expedições marítimas europeias. Antes dessa época, a expedição era feita por barco à vela. Então, os navegadores árabes não conseguiam passar da costa do Saara devido aos ventos conhecidos como alísios. O índice que soma a quantidade de chuva, neve e granizo, conhecido como índice pluviométrico, diminui bastante na África, quanto maior for as altas altitudes. Por maior parte do território africano está na zona intertropical, ou seja, onde os ventos do hemisfério norte e sul se encontram, que é próximo da linha do Equador. A África é o continente mais uniformemente quente do mundo. Calor este que traz seca crescente em direção aos trópicos, ou umidade elevada, normalmente em baixas latitudes. As diferenças climáticas dependem mais da chuva do que da temperatura, pois normalmente são altas durante todo o ano. Existem massas de rochas na África que são consideradas mais antigas do planeta. A zona de diamantes africana não tem correspondente no resto do mundo. A África do Sul é quem tem a maior concentração, mas também tendo na Tanzânia, Angola e Zaire. Encontra-se também ouro e estanho. É possível encontrar-se minério de ferro na Libéria, na Guiné e na Serra Leoa. Somente a Guiné possui mais da metade das reservas mundiais de bauxita, minério de alumínio. Encontra-se também lá quartzo e as rochas de textura fina e endurecida, como sílex, xistos, tufos, basalto, dolerito, diorito. Esses 3 últimos são muito usados para fazer machado e enxós. Machado que parece um martelo, esse enxós. A referência usada para esse estudo é o livro de Joseph Kizerbo, História Geral da África 1, Metodologia e Pré-História da África. O livro este é feito pelo Comitê Científico Internacional da Unesco para a redação da História Geral da África.